Quero falar com vocês sobre uma história que Jesus contou para um certo escriba, que perguntou para ele o que tinha que fazer para ter a vida eterna. Aí Jesus disse para ele: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo, como você ama você mesmo. Mas ele não tinha o menor interesse de amar o seu próximo. Ou pelo menos ele não queria amar qualquer próximo. Ele queria escolher. Quem é o meu próximo? Ele perguntou a Jesus. Mas ele não perguntou porque ele queria saber. Ele queria criar uma situação constrangedora. Alguma coisa que deixasse Jesus assim desmantelado. Sabe como é que é isso? É gente que gosta de pegar gente que tem fé e ficar fazendo pergunta difícil para desmantelar ele, para deixar ele constrangido, para ele não saber responder. Mas com Jesus ele se lascou, porque Jesus era muito especial e sabia tudo que tinha que ser dito do jeito certo. Então ele veio com essa conversa de quem é o meu próximo? Jesus, em vez de cair nessa armadilha, ele pega essa discussão teórica sobre quem é o meu próximo, porque é muito comum essas discussões, essas teorias filosóficas sobre bem, sobre o mal, sobre pobreza, sobre riqueza, sobre caridade, sobre amor. Esse discurso é um discurso interessante, é um discurso que vende, é um discurso que atrai. Você vê que é comum políticos se valer disso. Eu vou fazer isso, eu vou criar. É necessária a criação, é necessário a criação de hospitais, é necessário que se diminua a pobreza, um monte de ações, um monte de proposições abstratas, mas que vende, que mexe com a pessoa. E acho que aquele escriba, ele queria ter, com relação a Jesus, um diálogo assim, meio filosófico, né? Jesus pega essa coisa do campo da teoria e põe o pé no chão, porque Jesus tinha o pé sujo de poeira. Jesus, ele estava lá dentro da situação, ele vivia no meio do povo. Ele não precisava ninguém procurar ele estava lá o tempo todo, andando de um lado para o outro, de uma cidade para outra, no meio das pessoas, ouvindo, vendo, sentindo, né? E Jesus então traz para o plano da realidade, vou te contar uma coisa que aconteceu, porque essa história, gente, que a gente conhece como a história do bom samaritano, ela é uma história, muito provavelmente é um fato real, porque não há referências de Jesus a que isso seja uma parábola, uma historinha, não. Me parece, e também de acordo com os livros que eu li sobre o assunto, todos têm essa unânime opinião de que aquele fato foi real. Então, veja bem, Jesus pega e começa a contar uma história para ele, né? Havia um caminho que as pessoas faziam e usavam para ir para Jerusalém. Esse caminho era usado mais pelos judeus, que eram eles que tinham maiores interesses em Jerusalém, principalmente por causa da questão do templo. E nesse caminho, Jesus começa a contar para ele, um homem foi assaltado, espancado e jogado lá na beira do caminho. Ficou lá, todo machucado lá. E aí, Jesus diz para ele, lá vinha um sacerdote. O sacerdote provavelmente, e aí aqui vai funcionar a minha licença poética, né? Ele deve ter trabalhado a semana toda lá no templo, deu o seu plantão e estava indo para casa, todo próspero, lá pensando no banho quente que o pé dele ia tomar quando chegasse em casa, na sopa de ervilha que ia estar lá para ele tomar quentinha, nos filhos que chegariam, né? Pai, bença, pai, ele iria abençoar. Ele estava assim, arrumando a sua capa, a sua estola, provavelmente ele vinha vestido a caráter, a rigor, afinal de contas ele era um sacerdote. E lá vinha ele, com a cabeça nas estrelas, respirando o ar
de quem tinha cumprido a sua missão no templo, servido a Deus, uma semana. Lá vem ele, quando ele vê aquele negócio no canto da estrada. Ele olha, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Vixe, é um homem. Tá morto. Isso eu vou chegar perto não, porque eu não posso chegar perto de morto. Porque senão eu vou ficar impuro. Como é que vai ser isso? Ah, não. Aí vai, mas é curioso, né? É possível isso que eu tô contando. Não tá assim na Bíblia, mas é mais ou menos assim. Olhou e disse, ah, rapaz, tá morto. Aí escuta um barulhinho. É um gemido. Ele disse, tá morto não, tá vivo, agora que lascou. Como é que eu vou socorrer esse homem aqui, gente? Será que esse lugar aqui não é uma armadilha? Será que não montaram alguma coisa para me pegar, né? Uma tocaia, uma simulação, muita violência? O tempo não muda, né, gente? O tempo muda, mas as coisas continuam sempre do mesmo jeito. Ele olha assim e diz assim, ah, não, essa estrada aqui passa muita gente. Ah, alguém vai passar aí, vai socorrer ele. Eu não vou não, sabe? Porque eu já fiz a minha obrigação do dia, do mês, já fiquei uma semana lá, já cumpri meu dever com Deus. Ah, de mais a mais, eu já tô quase chegando em casa. Aí olha para um lado, olha para o outro, ó. Deu 1000 no trecho. Nem para trás olhou com medo de alguém tá vendo. Daqui a pouco lá vem um levita. Levita trabalhava lá no templo, auxiliar, como porteiro, cantava. E lá vinha o levita feliz da vida, devia estar pensando assim, ai, como eu cantei bonito hoje lá no templo. Eu realmente, sem sombra de dúvida, sou o melhor cantor lá da minha equipe de louvor lá do templo. Eu não sei porque que todos os solos não são feitos por mim. Não consigo entender por que ninguém faz um elogio para mim. Eu canto tão bem. E lá vinha ele ensaiando as notas musicais, né? Dó, dó. Sou ruim para cantar, gente. Daqui a pouco ele olha, vê lá aquele corpo na beira da estrada, ele olha, o que é isso? Aí eu imagino que ele pegou uma varinha assim, para não encostar, né? Aí que tá morto. Não pode encostar e ficar impuro. Aí dá uma catucada, o moribundo se mexe assim, geme e tá vivo. Aí ele olha e diz assim, rapaz, como é que eu vou socorrer esse sujeito? Eles sabem, tanto quanto o sacerdote, que é necessário ter misericórdia do inimigo, misericórdia do estrangeiro, é conforme na lei de Moisés. Ele disse assim, mas o sacerdote passou agora há pouco aqui, que ele saiu na minha frente, não quis me esperar. Passou aqui agora há pouco e não fez nada. Ele passou aqui, ele viu, esse homem não está aqui, o sangue já está aí derramado. Bem, se ele, que é o sacerdote, não socorreu, eu é que não vou socorrer. Olhou para um lado, não via ninguém, ó, vazou, foi embora. Nem para trás olhou, com medo de alguém ver a bobagem que estava fazendo, a ingratidão com Deus, né? Porque aquele homem que estava caído ali, muito provavelmente, ele era um judeu. Porque Jesus não iria contar se não fosse. O objetivo de Jesus ali era um objetivo muito específico de confrontar, né? Então, ele era um judeu. A maioria dos comentaristas que eu encontrei fala assim, que o doente, o machucado, a vítima do assalto, ele era judeu. E aí seus colegas de sangue, de religião, de nação, foram embora, largaram ele sozinho ali. Lá vem um homem. Esse homem provavelmente nem era muito de passar por ali, porque a rota não era própria para um homem da nacionalidade ou da naturalidade dele. Ele era um samaritano. Samaritanos, eles eram vistos com maus olhos pelos judeus. Então, eu imagino que lá vinha aquele homem no seu cavalo, andando devagar, pensando na vida. De repente, ele estava assim. Era que ele era um cara pensador, né? Dizia assim, é Jerusalém ou Gerizim? Rapaz, que confusão que esses religiosos fazem. Um diz que a gente tem que adorar em Jerusalém, outro diz que tem que ser em Gerizim. Eu não sei de mais nada, mas eu não vou querer encontrar com esses sacerdotes, porque esse pessoal tem preconceito. Gosta de tratar a gente mal, gosta de destratar, de humilhar. E lá vem ele procurando para cortar caminho. Vocês sabem, né? Assim, é um exemplo que eu estou dando. Aí ele olha e vê um homem na beira da estrada, ele não conversa, desce do cavalo mais do que depressa e olha, não quer
viu machucado, disse, gente, eu tenho que socorrer esse homem, coitado, vem cá, olha para mim, tá vivo, aí já vê os machucados, abre a sacola, tira os remédios que tem, começa limpando, amarrando para não ter mais sangramento, com todo esforço, olha para o lado para ver se tem ajuda, ninguém para ajudar, o lugar estava parado, ele põe com a sua força o sujeito em cima do cavalo, acha uma hospedariazinha, um lugarzinho onde ele pudesse ser cuidado. Chama o dono, diz assim, me ajuda a cuidar desse homem estava todo machucado lá na beira do caminho, é um ser humano, a gente não pode deixar ele aí. Eu vou te pagar. Aí dormiu lá aquela noite, no dia seguinte foi embora, mas deixou o dinheiro para o homem ser cuidado. Durante os dias que se seguisse, ele foi embora. A pergunta de Jesus para aquele escriba é quem é o próximo? Para ele identificar quem é o próximo. Jesus disse que ali, o próximo, é interessante, Jesus diz ali que o próximo, necessariamente, Jesus não diz que o próximo é o moribundo, é a vítima do assalto. Ele diz que o próximo foi o samaritano que parou e socorreu. Você vê que todos tiveram a chance de fazer alguma coisa, ninguém fez. Todos tiveram a chance de entrar para a história, ninguém entrou. O samaritano entrou. A ação dele não foi só benéfica para o doente, não. Essa ação dele, que Jesus fez questão de registrar no Evangelho de Lucas, ela surtiu efeito por mais de 2000 anos. Porque a partir dessa prática, muitas instituições foram criadas, inclusive com esse nome, né? Usando o termo samaritano, para socorrer pessoas pobres, necessitadas. A ideia de caridade, a ideia de socorrer sem interesse, porque esse samaritano, ele não tinha absolutamente nenhum motivo para socorrer aquele judeu. Mas a misericórdia, ela é assim mesmo. Ela não precisa de um motivo para fazer o bem. Ela faz o bem pelo bem. Ela faz o bem porque a misericórdia, ela nasce do coração de Deus para o coração de alguém que permita a porta abrir para a ação de Deus agir e ele também ter um ato de misericórdia com o outro. E quem é o próximo? Jesus disse que o próximo ali agora foi o samaritano. O samaritano se colocou na posição de próximo, porque não existe o próximo. O próximo é aquele que está ali, perto, o próximo, e que precisa, e que depende. O próximo é aquele que, uma vez estando perto de alguém que precisa, recebe o entendimento de estender a mão, porque muitos de nós têm mãos mirradas. Jesus fazia muito milagre. Um deles era curar mãos mirradas. Quanta gente precisando de cura porque não sabe estender a mão. A mão está encolhida, não consegue abrir para doar, para se doar, para ajudar alguém a levantar. O braço para dar um abraço, um carinho, mãos mirradas. Quanta gente precisando desse milagre, gente. Quantos de nós necessitando dessa cura de Jesus, né? Aquele samaritano se colocou como próximo daquele homem moribundo. E aquele homem moribundo era o próximo que necessitava. Não é um cargo, não é uma vaga, nem uma posição que você ocupa na vida. Em qualquer momento, você pode ser o próximo a ajudar, o próximo a receber ajuda. E tanto um como o outro estão acobertados pela bondade, pelo amor que o Senhor nos concede. Aquele homem doente, caído, machucado, na vida do sacerdote era um empecilho, né? Era um estorvo, era uma chateação que ele quis cortar caminho. Também foi na vida do levita, olha só gente religiosa. Deus nos livre da religiosidade que engole o amor, o afeto, da religiosidade que amarra a gente e prende em comportamentos pré-definidos.
e nos impede de exercer livremente o amor que Deus nos concede. Aquele homem, para o sacerdote, ele era um estorvo. Para o levita, ele também era uma coisa que ele queria se livrar. Mas para o bom samaritano, para o homem samaritano, que virou bom depois, né? Ele era uma oportunidade de fazer o bem. E olha que ele entra para a história. O comportamento dele alterou a dinâmica do mundo, a dinâmica da caridade, do amor ao próximo, que até então, até o cristianismo surgir no mundo, isso não tinha não, gente. Ninguém fazia nada para ninguém, graciosamente. A ideia de caridade para o pobre e necessitado, sabendo que ele não dá nada em troca, nasceu com Jesus, nasceu com o Evangelho da Graça. Veja bem, qual é a nossa posição hoje diante disso tudo que a gente viu agora? A minha oração é para que o Senhor nos faça compreender quando, como e de que forma a gente pode ser o próximo de alguém. A minha oração é para que Ele nos ajude a nos destituir da nossa religiosidade engessada, para que a gente possa alcançar essa condição. Eu quero ser o próximo de alguém e quero também fazer de alguém o meu próximo. Que Deus possa nos dar uma condição de misericordioso. Um pouquinho, pelo menos uma pitadinha de amor. Coração. Que a gente seja como aquele samaritano que diante do sofrimento humano de alguém, diante da dor de alguém, a gente não sai correndo porque está com pressa para pegar um ônibus, com pressa para pegar o táxi, está com pressa para chegar em casa e descansar. Que a gente tenha mais compaixão, que não tenha medo de ter compaixão. Hoje em dia a gente está assim com medo, né? Posso ajudar, mas pedir discernimento a Deus, para que a gente saiba distinguir o que é de fato, que precisa ser feito, se deve ser feito, quando e onde. Quando Deus tem intimidade com a gente, Ele fala. Convido você finalmente para fazer uma oração simples, que diz assim: Senhor, que eu não escolha a quem amar, mas que eu possa, milagrosamente, sem pretensão, sem segundas pretensões, livrar-me da pressa que no dia a dia me faz ignorar a aflição do meu próximo. Ajuda-me a me livrar da hipocrisia, da mesquinharia e da ignorância acerca das coisas e da vontade do Senhor na minha vida. Que eu não seja religioso como aquele sacerdote que faz tudo direitinho na igreja. Que eu não seja como aquele levita que trabalha na igreja, mas não consigo, ou ele não consegue, ter sensibilidade de entender quando alguém precisa de amor. Porque às vezes não adianta você cantar uma música para alguém, quando esse alguém precisa de afeto, de remédio, de comida, de roupa de frio, de médico. Amar é um vasto campo e não é para amadores. Embora a palavra seja tão parecida, mas é para servos que querem honrar o seu Senhor, porque a ordem é dele. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, aquele que te socorre e aquele que precisa de socorro, como a ti mesmo.